Olá pessoal, hoje trago para vocês Mecânica dos Fluidos, a questão 7.2 do livro Franco Brunetti, certo? A resolução dessa questão a questão é a seguinte: na instalação da figura, deseja-se conhecer o desnível ΔH, ou seja, essa variação de altura aqui, entre os dois reservatórios de água. Dados a potência fornecida do fluido, que diz que a potência é 0,75 kW e o diâmetro 3 centímetros, a vazão 3 litros por segundo, o comprimento de 1 até 2, 2 metros, comprimento de 3 até 4, 10 metros, e aqui as perdas localizadas. Na seção 1 igual a 1, seção 4 igual a 5, igual a 1,2, na seção 6, 1,6. E também deu aqui uma viscosidade cinemática de 10 a elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. E também falou que esse F aqui é o fator de atrito, 0,02, e o peso específico do fluido que está passando pela tubulação aqui, que provavelmente é uma água, 10 a quarta Newton por metro cúbico. E diz o seguinte: determinar também a rugosidade do conduto e a altura H0 para que a pressão efetiva na entrada da bomba seja nula. Primeiro, ele pede três coisas. Ele pede o desnível ΔH. Segundo, a rugosidade do conduto. E terceiro, a altura H0 para que a pressão na entrada da bomba seja nula. Primeiramente, vamos calcular o desnível, certo? Quando você vê um esquema desse tipo, onde eu tenho um tanque aqui, tem uma tubulação aqui de 1 até 6, certo? No meio dessa tubulação tem uma bomba, logo eu não posso aplicar a equação de Bernoulli. Nesse caso, é a própria equação de Bernoulli, de sim uma adaptação da equação de energia. Aqui está a resolução, só que eu vou explicar passo a passo como se deve fazer essa resolução desse problema. Esse primeiro slide aqui é a resolução de como achar esse ΔH. É o seguinte: o primeiro passo é você escrever a equação de energia para todo o sistema, certo? Uma coisa muito importante o ponto da equação de energia inicial e o final. Necessariamente você deve conhecer algumas de suas propriedades. Aqui eu escolhi H0 por quê? E por que eu escolhi aqui H7? Ou seja, de 0 até 7. Por quê? Em H0 eu escolhi porque eu sei a pressão aqui, que esse fluido está exposto à atmosfera, então eu tenho só pressão atmosférica. Eu sei a velocidade aqui também, que esse fluido está estável, a velocidade quase nula. Então a velocidade aqui também eu sei que é 0. A altura aqui eu não sei, mas duas informações importantes já sei nessa entrada aqui. E equação 7 aqui. Por que eu escolhi essa equação em 7? Porque também eu sei que a pressão aqui é só pressão atmosférica, porque esse fluido está exposto. Eu sei que a velocidade aqui tende a 0, ou seja, a velocidade aqui é 0. Então vamos lá. H0 mais HB é igual a H7 mais H de P de 0 a 7. H0 é a equação de energia para o ponto 0. HB é a carga manométrica da bomba. Nesse caso temos uma bomba aqui no sistema, temos que colocar esse termo. H7, como eu expliquei, é a equação de energia no ponto 7. Sempre é necessário pegar duas equações de energias. No caso que eu peguei de 0 e de 7. E H de P de 0 a 7 são as perdas, certo? Nessas tubulações, tanto as perdas distribuídas como as perdas localizadas nesses pontos aqui, com ponto 1, ponto 4, ponto 5, ponto 6, certo? Então vamos lá. Abrindo esse H0, eu tenho que a pressão em 0 sobre o peso específico mais a velocidade em 0 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade mais a altura. Você pode ver que isso aqui é a equação de Bernoulli, que é a equação da energia. Só o H0 é tudo isso. Mais HB, que é a carga manométrica da bomba, igual a H de 7. Pressão em 7 sobre peso específico
mais velocidade em seta quadrada sobre 2 vezes a gravidade, mais altura em 7, mais a perda, certo, ao longo da tubulação. A pressão aqui só temos pressão atmosférica em zero, ou seja, no caso, a equação aqui trabalha com apenas pressão efetiva, que é a pressão manométrica. Logo, essa pressão em zero vai ser zero. A velocidade em zero também vai ser zero, pois o fluido aqui está estável, está descendo numa velocidade muito pequena, tendendo a zero, e aqui eu posso zerar. A altura zero eu não posso zerar. A carga manométrica eu tenho que descobrir da bomba. A pressão em seta também só tem pressão atmosférica. A velocidade em seta tende a zero também. A H de seta eu tenho uma altura, mais H de P de 0 a 7. Já que eu quero a variação da altura, no primeiro caso, eu posso pegar, certo, e isolar H7 menos H0. Se eu isolar H7 menos H0, eu vou ter uma variação da altura, correto? E passando todos os outros termos para esse lado aqui. Ficou variação da altura é igual a HB, carga manométrica, menos HP de 0 a 7. Só que a questão não nos fornece quem é a carga manométrica da bomba, nem nos fornece também quem é as perdas ao longo da tubulação, nem as perdas concentradas, nem as perdas distribuídas. E antes de resolver, temos que saber quem são essas perdas. Primeiro, vamos calcular quem é HB. HB sabemos que é a carga manométrica da bomba. É necessário lembrar que a carga manométrica da bomba pode ser encontrada na expressão de potência da bomba, onde eu tenho aqui, no passo 2, a potência da bomba é igual ao P específico multiplicado pela vazão multiplicado pela carga manométrica da bomba. Se eu isolar apenas a carga manométrica, que é o que queremos, fica a carga manométrica é igual a potência da bomba dividido pelo P específico do fluido multiplicado pela vazão. E se eu fizer essa substituição, a questão me diz que a potência da bomba é 0,75 kW. Ou seja, NB eu substituo por 0,75. Se é kW, é 10 ao cubo do K, certo? E na parte inferior aqui, dividido por P específico vezes a vazão. O P específico também a questão nos fornece, que é 10 à quarta, multiplicado por 3 vezes 10 ao menos 3. Por que 3 vezes 10 a menos 3? Porque a vazão aqui, que a questão nos fornece, ele diz que é 3 litros por segundo. Só que estamos trabalhando com metro e não com litro. E litro sabemos que está na escala de decímetro. Voltando de decímetros cúbicos para metros cúbicos, é só multiplicar por 10 a menos 3. Então descobrimos que a carga manométrica da bomba é 25 metros. Pronto, agora falta apenas mais um dado, que é a carga, as perdas distribuídas e localizadas. Para calcular perda distribuída e localizada, nos passo 3 aqui, as perdas podem ser escritas da seguinte maneira: o somatório das perdas distribuídas mais o somatório das perdas localizadas. Ou seja, abrindo essa expressão, temos o somatório das perdas distribuídas, pode ser escrito como o fator de atrito multiplicado por L, que é a distância da tubulação, dividido pelo diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, mais o somatório das perdas localizadas, que é o K, que a própria questão nos fornece, qual é a perda em cada junção, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes g. Já que a velocidade está multiplicando todos os dois termos, eu posso botar ela em evidência, para facilitar minhas contas. Apenas eu botei evidência aqui e repeti o resto, certo? Mas a questão, o fator de atrito é 0,02, certo? Então, basta substituir, mas não temos a velocidade.
como é que eu vou substituir aqui? Eu não tenho velocidade, eu tenho a gravidade, eu tenho o fator de atrito, eu tenho um L, que é o comprimento de tubulação. O diâmetro eu tenho, mas eu não tenho a velocidade. E para achar a velocidade, o que eu vou fazer? Eu vou, pela vazão, achar a velocidade, porque vazão é igual a velocidade vezes a área, certo? Então, isolando a velocidade, temos que a vazão é igual à área. Quem é a vazão? 3 vezes 10 a menos 3. Dividido pela área de um tubo, π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, achamos que a nossa velocidade é igual a 4,24 metros por segundo. Substituindo a expressão, certo? Só um detalhe. Aqui eu coloquei v ao quadrado sobre 2g. Isso não existe aqui. Eu esqueci de apagar, certo? Porque eu botei a velocidade em evidência. Ó, eu tirei a velocidade daqui e daqui e multipliquei pelo somatório de todas as duas cargas. Então esse v ao quadrado não tem aqui. Pode apagar nas resoluções. Continuando, substituir a velocidade, dividir pelo 2 vezes a gravidade, dá 20, usando a gravidade como 10. Fator de atrito, 0,02. Esse L aqui é das cargas distribuídas, né? Das perdas distribuídas. L. Se eu vou de 0 a 7, quanto que vale esse L? Porque a questão nos fornece qual é o comprimento e somando 10 mais 2, que é igual a 12. Dividido por diâmetro é 0,03, mas o somatório das perdas localizadas. As perdas localizadas, a questão também nos fornece, ou seja, quais as perdas localizadas? 1, 4, 5 e 6. Somando todas as cargas localizadas, de acordo com a questão nos fornece, que é 1, 4, 5 e 6, chegamos à conclusão que é 1 mais 1,2 mais 1,2 mais 1,6. Ou seja, a perda no ponto 1 vale 1, no ponto 2, no ponto 4 vale 1.2, no ponto 5 vale 1.2 e no ponto 6 vale 1.6. Fazendo esses cálculos aqui, chegamos à informação que as perdas de 0 a 7 é igual a 11,62. Agora, já que eu tenho o valor de H de B e H de P de 0 a 7, eu posso substituir H de B 25, H de 0 a 7 11,68, que é igual a 13,32. Pronto, achamos quem é a nossa variação de altura. Mas também a segunda pergunta, ele nos pergunta o seguinte: quem é a variação de altura a gente achou. Agora, determinar também a rugosidade do conduto. Vamos lá. Qual é a rugosidade deste conduto? Primeiro, vamos escrever a expressão que nós conhecemos. Quem é a rugosidade relativa? Rugosidade relativa é igual a rugosidade sobre o diâmetro. Vamos isolar o que queremos. Rugosidade. Então esse D passa multiplicando. Então rugosidade é igual a rugosidade relativa vezes o diâmetro. Mas tem um detalhe. Não conhecemos quem é nossa rugosidade relativa. Conhecemos quem é nosso diâmetro, que é 0,03 metros, transformando 3 centímetros para metro. Para descobrir quem é nossa rugosidade relativa, temos que consultar a tabela do Moody, certo? Pois temos o fator de atrito e temos o número de Reynolds que podemos calcular, porque o número de Reynolds é igual a ρVd dividido por μ, que também pode ser escrito como Vd sobre Ni. Esse Ni a questão nos fornece, a velocidade nós temos e o diâmetro nós temos. Velocidade 4,24 vezes 0,03 dividido por 10 a menos 6. Isso é igual a 1,27 multiplicado por 10 à quinta. E podemos ver que isso aqui
de acordo com o número de Reynolds, é um escoamento turbulento. Agora vamos consultar na nossa tabela de Moody. Temos o nosso número de Reynolds, 1,027, e temos nossa fator de atrito. Vamos lá. Quem é o nosso número de Reynolds, que é nessa parte inferior aqui, no X? É aproximadamente 1,27 vezes 10 a quinta. Eu tracei uma reta aqui em 1,27 vezes 10 a quinta. E o nosso fator de atrito, que a questão própria nos fornece, é 0,02. Eu também tracei outra reta. E temos que puxar uma reta aqui até achar a nossa rugosidade relativa, que deu aproximadamente 0, tá no meio aqui, é do meio do 0,0004 e 0,0006. Então é aproximadamente 0,005, certo? Continuando aqui, pronto. A nossa rugosidade relativa é 0,005. Substituindo no lugar de rugosidade relativa, 0,0005 multiplicado pelo diâmetro, que é igual a 0,03. Então obtemos que a nossa rugosidade é igual a 1,5 multiplicado por 10 a menos 5 metros. Isso foi a segunda pergunta dele. E a terceira ele pergunta o seguinte: qual é... Vamos lá voltar na primeira slide para ver. E aqui, e a altura H para que a pressão efetiva na entrada da bomba seja nula. Vamos lá, né? Pronto. Ele quer a altura H para que a pressão efetiva na entrada da bomba seja nula. Ou seja, ele quer a pressão nula aqui, ó, nesse ponto 2, na entrada da bomba. Bom, vamos escrever novamente a equação da energia para descobrir quem é essa altura H. Pois você pode ver que a altura pode se localizar através da expressão da energia. Ou seja, vamos lá, só que agora o nosso volume de controle é de 0 até 2. Então, a equação de energia no ponto 0 é igual à equação de energia no ponto 2, onde queremos descobrir a nossa pressão nula, que vamos descobrir o H0, mais as perdas de 0 a 2. Reescrevendo a equação de energia, pressão 0 sobre gama, mais V de 0 ao quadrado sobre 2G, mais altura em 0. Olha aqui que apareceu. H0 é o valor que queremos saber, que é igual a pressão em 2 dividido por peso específico mais velocidade em 2 sobre 2 dividido por G mais H2 mais as perdas. A pressão em 0 sabemos que vai se zerar porque aqui só tem pressão atmosférica. A velocidade tende a 0, então aqui também zero. A pressão é 2. A própria questão diz que quer H0 quando a pressão em 2 for nula, então eu vou zerar a pressão em 2. Certo? Mais a velocidade 2, mais H de 2. H2 é 0. Por quê? Porque se considerarmos como aqui sendo o eixo X, certo? Esse é onde eu estou passando aqui essa seta. Se aqui é o X, aqui é a origem, é 0. E essa altura aqui vai ser a altura H0. Então H2 zero. Mas as perdas, certo? Vamos calcular nossas perdas. Porque a única informação que não temos aqui para achar H0 é a própria perda. Porque a velocidade nós descobrimos nos slides anteriores. A perda sabemos que é somatório das perdas distribuídas mais o somatório das perdas localizadas. A perda distribuída pode ser escrito como um fator de atrito multiplicado pelo comprimento dividido por o diâmetro vezes a velocidade ao quadrado sobre 2g mais o somatório das perdas localizadas vezes a velocidade ao quadrado sobre 2g.
A velocidade ao quadrado sobre 2g está multiplicando ambos os termos, eu posso isolar. Lembrando o seguinte, só é possível isolar essa velocidade, certo? Se toda a tubulação for do mesmo diâmetro. Novamente, só é possível isolar, como eu estou fazendo aqui, colocar em evidência essa velocidade ao quadrado sobre 2g, se toda a tubulação tiver o mesmo diâmetro, que nesse caso ele diz que a tubulação tem o diâmetro, certo? E se essa tubulação tiver outros dois diâmetros, ou seja, nessa parte aqui de 1 a 2 for 6 centímetros, de 3 a 6, 4 centímetros, isso não pode acontecer, você tem que fazer passo a passo. Mas nesse caso é possível isolar, pois de 1 até 6 ele diz que o nosso diâmetro é 0,03 metros, que é igual a 3 centímetros. Continuando, isolei minha velocidade sobre a 2v gravidade e repeti o resto. A nossa velocidade nós temos que é 4,24 elevado ao quadrado sobre 20. Nosso fator de atrito 0,02 e nossa distância. Olhe que a distância agora é de 0 a 2. De 0 a 2, a tubulação tem apenas essa distância aqui. Não é a distância total, é a distância da tubulação. Ou seja, esse trecho aqui é igual a 2 metros. Dividido por 0,03. Aqui a própria questão nos fornece que isso aqui é 2 metros. Mais a perda localizada. Nesse trecho de 0 a 2 eu tenho a perda apenas no trecho 1 aqui. E a perda é igual a 1. Isso diz que as perdas de 0 a 2 é igual a 2,1 metro. Agora vamos só substituir. Eu apenas reescrevi essa equação tirando os termos que eu cortei, certo? E botei aqui a velocidade quadrada sobre 2g mais as perdas. A velocidade quadrada sobre 2g é igual a 0,9, mais a perda que eu descobri aqui é 2,1. Isso implica que a altura H0, para que a pressão manométrica na entrada da bomba seja nula, é 13 metros. Ou seja, essa altura do fluido aqui tem que ser de 3 metros para que a pressão na entrada da bomba seja nula. Bom pessoal, essa foi mais uma resolução do nosso canal. Se você gostou, é só clicar no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. E também deixe seu like. E até a próxima.